grupo que está participando do programa de formação, eles elaboraram algumas perguntas orientadoras, perguntas geradoras para os convidados, né? O pessoal trabalhou, né, propondo algumas questões orientadoras para a fala, né, para o diálogo que nós vamos ter aqui essa tarde. A primeira seria como o governo está planejando a garantia ao direito à alimentação, visto que as políticas públicas que garantem esse direito vêm sendo desmontadas e sem garantia no orçamento. A segunda pergunta, com o fim do CONSEA, quais os riscos para a agricultura familiar? Eu não sei assim a que ponto que vocês estão, né, no processo de formação, mas eu vou trazer alguns elementos aqui, né, tentar trazer algumas contribuições. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, é sempre muito bom estar falando com vocês. Foi bom ter chegado um pouco antes para ver, né, ver as fotos, ver o pessoal apresentando o trabalho que estão desenvolvido. É sempre bom ver os rostos das pessoas que são cidadãos de direito dos nossos programas, né, que representam a vida e não são apenas um número, um dado dentro de um conjunto de políticas que estão desenvolvidas. Então, foi bom estar nesse momento, é sempre muito bom ter esse retorno, né, tá vendo e vendo, né, as políticas públicas sendo realizadas e causando efeito na vida das pessoas. Eu pensei aqui em falar algumas coisinhas, né, sobre a questão da segurança alimentar e depois tentar trabalhar um pouco as questões que não são fáceis, ainda mais na minha condição. Mas aí eu vou colocar alguns pontos de opinião, né, sobre elas. E, em primeiro lugar, assim, né, a gente tem esse conceito, que é o conceito que define a política pública a qual a gente trabalha, que é a segurança alimentar e nutricional, né? Ele é um conceito que ele vem sendo desenvolvido aí ao longo das décadas, né? Um conceito que vem sendo discutido não só no âmbito da política pública, mas na academia, na sociedade civil, e ele evoluiu principalmente a partir dos anos 90, digamos assim, porque ele já existe aí desde os anos 30, 40, só com uma outra perspectiva, uma perspectiva de guerra, de garantia de alimentação em situações de guerra, e depois a gente evoluiu para um conceito que é o que nós utilizamos hoje na política pública, né? Que é a segurança alimentar, consiste na realização do direito de todos ao acessar regular e permanente alimentos de qualidade, em quantidades suficientes, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável, né? Esse conceito, digamos que ele traz a agenda da fome, mas ele vai além da agenda da fome, né, e discute com a gente a qualidade da alimentação, né, porque muitas vezes a fome não é direta, mas ela é como o Josué de Castro colocava, ela é oculta, né? Ela é oculta, a pessoa come mal, se alimenta mal, uma alimentação baseada só em alguns elementos, come todo dia, mas uma alimentação ruim. Então a alimentação ela tem que ser, tem que chegar na casa da pessoa, mas também tem que chegar com qualidade, em quantidade e de forma permanente, né? Quer dizer, a pessoa tem lá 10 meses, 11 meses de boa alimentação e um mês lá por uma condição local ou real da vida dela, ela passa por uma dificuldade. Então, também tem que ser evitado isso, tem que construir políticas para que se evite isso, né? Condições para que isso não aconteça. Ou seja, o direito à alimentação ele tem que ser contínuo, permanente, em quantidade suficiente e também que qualidade, que respeite a cultura, né, porque também esse é outro debate, né, que os hábitos alimentares da população têm mudado muito, isso é importante destacar, não é algo que seja novo, não é só atravessado pela política pública, é atravessado muito mais pela televisão do que pela política pública, os hábitos alimentares têm mudado muito, e também tem que atender outras questões, como a questão do meio ambiente e aspectos e tal. Então, esse é um conceito que ele é muito abrangente, né? Como eu pontuei, ele vem sendo construído, né, ao longo dos anos, dentro da perspectiva de garantir o direito humano à alimentação adequada, né? O direito humano à alimentação adequada o Brasil pactuou,
por esse direito, como pactuou por vários outros direitos, né? Então, ele é um processo que, desde que a política foi criada, é importante registrar, né, que a Política Nacional de Segurança Alimentar, como bloco de política, ela é registrada na legislação brasileira com um marco desde 2010. Um conjunto de ações foram feitas, né, pegar aqui registros até o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que muitos agricultores vendem para ele. Ele é uma política da década de 60, né, a Conab, que muitos também acaba apoiando muitos agricultores com o PA, né, a Conab foi criada também lá na década de 50, né? Então são estruturas que hoje são vinculadas à política de segurança alimentar, que já existe há uns bons anos, né? Ou seja, um conjunto de ações foram feitas, mas a forma com que a política está organizada hoje, ela vem sendo construída no começo dos anos 2000. 2006 tem uma data importante, que é onde é criado o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, e em 2010, onde é definidas as diretrizes da política nacional. A partir daí, você tem um conjunto de diretrizes, e essas diretrizes acabam orientando a elaboração dos planos nacionais de segurança alimentar. Essas diretrizes são 8. São 8 diretrizes que elas amarram bem aquele conceito e também um pouco da realidade brasileira, né, de quais são os grandes desafios na realidade brasileira que precisam ser alcançados e trabalhados ao longo do tempo, né. Eu vou ter que passar rapidinho por eles, né, e não vou focar, porque até eu pensei nisso, né, você não deveria focar no âmbito rural, né, eu acho que não, porque todos eles acabam perpassando também pelo âmbito rural, ou seja, pela importância do rural, da produção agrícola, da produção de alimentos no Brasil, todos eles acabam tendo uma influência de um jeito ou de outro no debate que está sendo proposto aqui. Então, eu vou passar rapidinho. Nós temos a promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar, promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados de base agroecológica de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos. Esse aqui, que é a diretriz 2, que ele é o foco das diretrizes para a Política Nacional de Segurança Alimentar para a produção rural. Esse aqui é o mais destacado, né? Depois nós temos a diretriz 3, que é a instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, pesquisa e formação na área de segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada, que tem a ver com o curso que nós estamos fazendo. Promoção, é o 4, promoção, universalização e coordenação das ações de segurança alimentar e nutricional, voltadas para quilombolas e demais povos comunitários tradicionais, que tragam o artigo 3º, inciso 1 do decreto do número 60.040 de 2007, povos indígenas assentados da reforma agrária. Esse daqui, ele é a nossa diretriz voltada para os povos comunitários tradicionais. Ou seja, a importância de a gente ter um exercício de ter características de políticas públicas voltadas para esse público. Isso aqui é o nosso na saúde, ou seja, a alimentação ela também, não é só produzir, não é só consumir, mas é também um elemento importante para a saúde, é vital. Promoção de acesso universal à água, né, a água também entrou como direito à alimentação, em quantidade e qualidade. Apoio à iniciativa de promoção da soberania alimentar, né, a produção de alimentos no campo, ela está totalmente vinculada à construção da soberania alimentar. E o último, que talvez tenha mais papel do Estado, né, e também de quem está atuando com política pública, que é o monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada. Queria passar isso, porque essas são as 8 diretrizes que apontam a construção da política nacional, né? É importante ter elas como referência para a gente debater e construir melhor as nossas posições, né? Dado isso, né, hoje, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cidadania, ele tem atuado principalmente, né, no programa de cisternas, né, tem algumas ações voltadas para a segurança alimentar para povos e comunidades tradicionais, programa Fomento, que vocês conhecem muito bem, até melhor que eu, tem algumas outras ações de inclusão produtiva,
população em segurança alimentar, principalmente rural. O PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, outras ações de compras institucionais, né, que está dentro do PAA, mas que não necessariamente é feito pelo governo federal, mas existe o apoio do governo federal. Algumas ações são de cestas básicas que o Ministério faz, mas aí geralmente a rua pobre específica, geralmente comunidades indígenas, quilombolas, atentados de reforma agrária, e os equipamentos públicos, né, de segurança alimentar, como os restaurantes, cozinhas, bancos, agricultura urbana, né, que é outra política que a gente toca no Ministério, a educação alimentar nacional, que a mostra lá, e essa que é o CISAM, né, que é a articulação do sistema para que não só as ações do Ministério, mas que outras ações de outros ministérios e dos estados e dos municípios andem juntos para garantir o direito a uma alimentação adequada. Então, queria passar essa introdução, né, para dar uma geral do que a gente está pensando quando pensa a política nacional de segurança alimentar. Né? No quadro do CISAM, nós temos uma realidade, né, e é um movimento contínuo de construção. Né? Assim, o CISAM ele não esteve acabado, nem esteve pronto, não está pronto. Ele tem um processo contínuo de construção. Hoje, a realidade, por exemplo, nós temos 27 estados que aderiram ao CISAM, né, desses, e 418 municípios que aderiram ao CISAM. Temos um número baixo de municípios, né, alguns estados despontam em quantidade de municípios que aderiram, o estado do Paraná, o estado do Maranhão, mas, em geral, a realidade do Brasil por exemplo, o estado de Pernambuco são 2 adesões, né, então os municípios não ainda deram esse salto para fazer a adesão. Então, há um processo ainda de estruturação do sistema. Né? O sistema ele foi muito estruturado de cima para baixo, ou seja, do governo federal para os municípios nessa direção. E agora eu colocaria até como um grande desafio, né, de inverter um pouco esse processo, né, de ter esse processo um pouco mais consolidado no nível municipal e crescendo essa estruturação dos municípios para os estados e depois para a federação. Bom, dito isso, né, é importante colocar assim, né, esse ano, né, é um ano específico, né, um ano onde nós tomamos contato aí com a pandemia, né, da Covid-19, né, que ele coloca nós nessa situação de fazer essa atividade por videoaula, né, e nesse momento, essa é um pouco da realidade que nós estamos vivendo. O governo federal, ele acabou conduzindo até um conjunto interessante de políticas públicas voltadas para a realidade da pandemia. Houve uma ampliação dos recursos, por exemplo, para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Houve uma que a gente chama de créditos adicionais de valor de 500 milhões de reais. Então, mais do que o dobro do que já estava previsto para o programa, né, nesse ano de 2020. Esse recurso ele está sendo ainda impactuado, está sendo ainda feito o movimento para os estados aderirem. A Conab já começou a executar já faz um tempo, né? Então o efeito da Conab foi um pouco mais antecipado com o uso desse recurso, mas é um volume de recursos que tem, digamos assim, que tem uma promessa de ter um alcance de bom impacto para a agricultura familiar por um bom período. Esse aumento do volume de recursos do PA. E o outro foi a própria estratégia de transferência de renda, né, do auxílio emergencial, que também alcançou uma quantidade imensa de 67 milhões de pessoas vivendo na cidade ou no campo, e que também permitiu que as pessoas, uma quantidade de pessoas que vai muito para além da quantidade de pessoas que são atendidas pelo programa Bolsa Família e pelas outras ações de transferência de renda e da política social do governo federal, que também possibilitou uma salvaguarda
para a população de forma geral, né, com relação à produção de alimentos, né, e em especial ao poder de compra das pessoas, né. Então, a pergunta, eu acho que até ela tem nos forçado a cabeça, é o pós-Covid. Né? O pós-Covid ele não tem uma data definida, né? Mas, ou seja, a partir de 2021, né? O cenário é mais preocupante, né? E aí é um fato, né? Qual é a situação das políticas públicas após 2021. Nós temos um Estado que tem tido como prioridade o ajuste fiscal, não é verdade em 2025. Né? Em 2025 o Estado tem que colocar dinheiro e executar um monte de dinheiro para muita coisa andar no nosso país. Mas até 2020 a realidade era de um ajuste fiscal intenso e a redução de recursos em geral para políticas sociais na perspectiva aí de dar gastos do Estado. Então, isso tem acontecido de forma geral na política pública. Do mesmo jeito que acontece na assistência social, então, ele tem as planejações e trabalhado um pouco dentro dessa área. Olha aí, e aponta suas ações diante dessa realidade. Como foi colocado, né, ontem pela diretora, né, um conjunto de ações estão sendo feitas, né, ou seja, a pergunta que vocês estão fazendo, nós continuamos fazendo o que é possível fazer. Né, parceria com os estados, o PA está estourando, está rodando bastante os estados, ou seja, as ações não pararam, né, até o momento, e não há previsão de parar. Por exemplo, também outros equipamentos, um banco de alimentos, um conjunto de bancos de alimentos que estão sendo apoiados esse ano. E, ou seja, aí vai, né, um conjunto de ações. Né? Eu diria isso, a primeira questão. A segunda questão, com relação ao Conceia, né, isso para a gente, para essa realidade que nós vivemos, é um fato. Né? Nós trabalhamos como um fato. O presidente inativou o Conselho e a política de segurança alimentar tinha que continuar com ou sem o Conselho. Né? Não fazia sentido abandonar jogar toda a criança com a água fora. Todo mundo considera importante a água, né, mas a criança também é importante. Né? E nesse caso, a gente seguiu, né, com ou sem conselho, a gente seguiu dentro do possível. Se perguntar para mim, para o Elcio, você acha que piorou? Piorou porque você não tem a mesma comunicação, né? Você tinha o diálogo com a sociedade e esse processo de construção que a gente está acostumado. A gente continua apoiando os conselhos estaduais, os conselhos municipais, né? Todas as nossas ações, principalmente no âmbito do SUSAN, têm sido nesse sentido. Né? Nós estamos fechando 6 convênios com 6 novos estados, onde há recursos para os conselhos estaduais, há recursos para incentivar a construção de conselhos municipais. O programa PAA, por exemplo, tem mais pontos onde existe adesão à CISAM, ou seja, onde há Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Então, existe ainda, dentro do que a gente consegue fazer, a valorização do Conselho no nível local. Né? O que não existe, não tem elementos, de um retorno do Conselho como era antes, né? Não nessa gestão. Essa gestão não tem perspectiva e a gente tem que trabalhar com o fato da realidade, a não ser que mude, né? Mas esse é o fato da realidade que a gente tem hoje.